Pessoal, vamos lá, vamos desenvolver o exercício aqui de eletrostática da parte de campo elétrico em um ponto. Então, ele fala o seguinte nesse exercício. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor campo elétrico resultante em P nos casos A e B indicados. Admita que em cada caso a carga seja de 10 a menos 6 coulombs e a distância é 0,3 metros. O meio é o vácuo, cuja constante eletrostática é 9 vezes 10 na nona newtons vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é analisar esse desenho. Então, o que eu fiz? Eu desenhei ele numa folha de papel para poder rabiscar. Então, tá aqui o nosso desenho. Ele quer saber no ponto P quanto vale e a direção e o sentido deste vetor resultante, tá bem? Então, olha só, eu vou desenhar para essa carga laranja, no ponto P, o meu vetor resultante. É um vetor de afastamento, certo? Porque é uma carga positiva. Então, este é o meu campo gerado pela carga laranja. Agora, o campo gerado pela carga azul também é um campo de afastamento. Por quê? Porque também é uma carga positiva. Então, como é que eu vou fazer para achar o meu vetor resultante? Aqui é uma soma de vetores, eu posso usar a regra do paralelogramo. Então, eu vou ter o seguinte, ó, mais ou menos isso aqui. Aqui estará o meu vetor resultante, certo? Que é a soma do campo elétrico gerado pela carga laranja e o campo elétrico gerado pela carga azul. Então, aqui está o valor do a direção e o sentido do campo elétrico. Só que ele não quer só a direção e o sentido, ele quer o valor deste campo resultante. Então, para isso, a gente vai utilizar a lei dos cossenos. O que fala a lei dos cossenos? Que o campo elétrico resultante ao quadrado, na verdade, eu estou trazendo para o campo elétrico, mas a lei dos cossenos ela é generalizada para a soma de vetores. Será o campo elétrico 1 ao quadrado, mais o campo elétrico 2 ao quadrado, menos 2 vezes campo elétrico 1 vezes campo elétrico 2 vezes cosseno de θ. Agora, aqui que está a pergunta, ó, quem é esse θ? Pessoal, esse θ é o ângulo oposto ao nosso campo resultante, ao nosso vetor resultante. Então, se eu fizer um prolongamento aqui, ó, do meu vetor, certo? Fizer uma reta paralela ao meu vetor resultante, eu sei que isso aqui vale 60 graus. Então, isso aqui, que é o ângulo oposto ao meu vetor resultante, valerá 120 graus. E é importante você saber diferenciar, porque se você coloca um valor, um cosseno, por exemplo, de 60, ele é um cosseno positivo, mas o cosseno de 120 é um cosseno negativo, então tem que tomar cuidado, que aí sua conta sai errada. Só que eu tenho, além de saber esse cosseno, eu tenho que saber o valor desses campos. Como que a gente vai calcular o valor desses campos? Através da fórmula do campo elétrico. Então, eu sei que o campo elétrico 1 ele é igual ao campo elétrico 2. Por que é igual? Porque o valor das cargas é exatamente o mesmo. Então, será K, Q, dividido por D ao quadrado. O campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, que será 9 vezes 10 na nona, vezes 10 na menos 6, e aqui eu vou trabalhar com a vírgula, porque como fica elevado ao quadrado, fica difícil a gente fazer 0,3 ao quadrado, fica 0,09. Trabalhar com esse número é muito chato, então eu faço assim, ó, 3 vezes 10 na menos 1. Então, o campo elétrico 1 será igual ao campo elétrico 2, aqui ao quadrado, que será igual a 9 vezes 10 na terceira, dividido por 9 vezes 10 na menos 2. Simplificando aqui, o campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2, que é igual a 10 na quinta newtons por coulomb. Achei os valores dos campos. Agora, eu posso substituir na fórmula. Então, eu vou ter campo elétrico resultante ao quadrado será 10 na quinta ao quadrado mais 10 na quinta ao quadrado menos 2 vezes 10 na quinta vezes 10 na quinta vezes cosseno de 120. Cosseno de 120, a gente tem que saber que é menos 0,5. Então, eu fico aqui com
campo elétrico resultante ao quadrado é 10 na 10 mais 10 na 10, menos com menos dá mais, 2 vezes 0,5 dá 1, então dá mais 10 na 10. Olha aqui, ó, conserva a base e soma os expoentes. Então, o campo elétrico resultante será a raiz de 3 vezes 10 na 10. Então, o campo elétrico resultante será raiz de 3 vezes 10 na quinta newtons por coulomb. Essa é a nossa primeira parte do exercício. Não necessariamente você tem que tirar aqui da raiz, tá? Olha as alternativas e aí você vai ver se tem necessidade. Se tiver que tirar, é 1,72, 1,73, tá joia? Bom, no segundo pedido da questão, ele fala o seguinte, que você tem aqui as cargas, continua sendo mais que, e aqui mais que, e no ponto médio, por que é ponto médio? Porque eu sei que aqui é D e é D. Eu tenho de novo o ponto P. E ele quer saber de novo quanto vale o campo elétrico resultante, a direção e o sentido. Então, vamos pensar nessa carga laranja. Essa carga laranja positiva gera no ponto P um campo elétrico de afastamento. Aqui eu tenho uma carga azul que gera também no ponto P um campo elétrico de afastamento. O que a gente sabe? Que essas cargas são iguais. Então, o campo elétrico 1 é igual ao campo elétrico 2. Então, o que você vai ter aqui, ó? Um ponto P com um vetor que aponta para um lado e o vetor que aponta para o outro lado. E esses vetores são iguais. Então, a gente chega à conclusão que o nosso campo elétrico resultante, ele vale 0. Ok? Espero que tenham gostado. Beijo, beijo.